Olá a todos, eu sou Juan e nessa aula eu vou abordar um pouco sobre o metabolismo lipídico. Os lipídios são um grupo de moléculas apolares. Essa apolaridade é a principal característica marcante desse grupo. A origem dessa palavra vem do grego lipos, que significa gordura. Então, por isso que também, para se referir aos lipídios, é muito encontrado geralmente essa palavra, gordura. Com relação às funções, os lipídios eles possuem diversas, como por exemplo funções estruturais. Da, Aí podemos citar como por exemplo as membranas biológicas, como no caso dos fosfolipídios e o colesterol, capacidade de reserva energética, como por exemplo os triglicerídeos, capacidade de síntese, como de precursores de hormônios, como os hormônios sexuais. Citando, por exemplo, o colesterol, ele é um hormônio esteroidal e ele vai ser precursor de vários hormônios sexuais e também na síntese de vitaminas lipossolúveis, como na vitamina A, D, K e E. Além disso, os lipídios eles também atuam como isolante térmico. Aqui só uma imagem para ilustrar dois exemplos de lipídios muito encontrados na nossa alimentação, o azeite de oliva e a manteiga. E além disso, como os lipídios eles são obtidos? Principalmente pela dieta, através da ingestão de alimentos, e os lipídios também podem ser sintetizados no nosso próprio corpo. Como o foco dessa aula é sobre o metabolismo lipídico dentro do metabolismo energético, eu vou direcionar um pouco mais para os triglicerídeos. Os triglicerídeos são os lipídios que são encontrados no organismo sob a forma de armazenamento de energia. Então, quando se fala lipídios e armazenamento de energia, eles são armazenados pelo organismo nessa forma, pela forma de triglicerídeos. E estruturalmente, um triglicerídeo ele é formado por uma reação de um glicerol com três ácidos graxos. Essa reação é uma reação de esterificação. Então, aqui nesse caso, o ácido carboxílico dos ácidos graxos vai sofrer uma reação de esterificação com os álcools do glicerol. E assim é formado um triglicerídeo. Vale lembrar também aqui que, que os ácidos graxos formam a maior parte das estruturas de todos os grupos de lipídios. Então, como ocorre a digestão e a absorção desses lipídios que são ingeridos na dieta? Por exemplo, no caso dos triglicerídeos, que já que são o foco dessa aula. Primeiramente, eles são emulsificados pelos sais biliares para que ocorra a sua absorção no intestino delgado. Então, primeiramente, eles são emulsificados formando micelas mistas. Em seguida, as lipases, com essas micelas mistas, as lipases intestinais conseguem hidrolisar esses triglicerídeos, formando assim produtos de ácidos graxos e glicerol, né, que são a estrutura que forma um triglicerídeo, e outros produtos de degradação. Após a absorção pela mucosa intestinal, quando chega no citoplasma, esses produtos de degradação dos ácidos graxos, do glicerol, eles são convertidos novamente em triglicerídeo. Agora, já absorvidos, né, esses triglicerídeos, eles precisam ser transportados pelo organismo. Mas, como eles são moléculas extremamente apolares, eles precisam de alguma outra forma para que ocorra esse transporte. E essa forma é através do empacotamento em lipoproteínas. Então, essas lipoproteínas vão meio que englobar, por exemplo, esses triglicerídeos, outros tipos de lipídios, como por exemplo o colesterol, aqui representando um tipo de lipoproteína que é os quilomicrons. Então, os quilomicrons vão empacotar esses triglicerídeos e colesterol, por exemplo, e vão conseguir realizar seu transporte pelo organismo, para que eles consigam chegar nos seus tecidos alvos. Os quilomicrons, eles vão, por exemplo, primeiramente para o sistema linfático, depois para a corrente sanguínea e assim seguem para os seus tecidos alvos. Essas lipoproteínas conseguem também ativar lipases lipoproteicas, como por exemplo, no tecido adiposo e no músculo, temos lipases, e essas lipases vão hidrolisar esses triglicerídeos para a produção de energia ou para armazenamento. E essas lipoproteínas, elas podem ser de vários tipos, que vão ser classificadas de acordo com a densidade, que além dos quilomicrons, temos, por exemplo, também o LDL e o HDL. Então, resumidamente, como que acontece esse transporte dos lipídios no nosso organismo? Nós temos duas principais vias. A via exógena,
que realiza o transporte dos lipídios adquiridos pela dieta para o organismo, e a via endógena, que realiza o transporte dos lipídios que são sintetizados no nosso próprio organismo. Então, relembrando aqui até da imagem anterior, os lipídios que são adquiridos na dieta são emulsificados pelos sais biliares, são absorvidos no intestino, são degradados em ácidos graxos, depois reconvertidos em triglicerídeos e são empacotados pelos quilomicrons. E assim os quilomicrons conseguem realizar o transporte não só dos triglicerídeos, como de outros lipídios, como por exemplo o colesterol, para via o sistema linfático para depois atingir seus tecidos alvos. Então, os quilomicrons transportam esses triglicerídeos, o colesterol, que para os seus tecidos alvos, que vão ser utilizados, e o que resta, por exemplo, de triglicerídeo, de colesterol nesses quilomicrons, o que, que acontece? Eles são transportados pro fígado. E no fígado, esses quilomicrons, com esse restante, por exemplo, de colesterol adquirido na dieta, os triglicerídeos que não foram utilizados, eles eles são liberados no fígado. E aqui agora focando um pouco sobre o colesterol. O colesterol que foi liberado, por exemplo, aqui pelos quilomicrons no fígado, ele vai ser transportado por outras lipoproteínas, como por exemplo a VLDL, ela realiza o transporte do colesterol que está no fígado pro organismo, para que assim ele consiga ser distribuído para os seus tecidos alvos, né? Colesterol é precursor de vários hormônios, como por exemplo hormônios sexuais, cortisol. O colesterol ele tem muitas funções importantes. E, e esse VLDL, quando ele não tá só transportando colesterol, ele pode estar transportando também outros triglicerídeos. E quando ele perde triglicerídeos, sofre algumas mudanças conformacionais, ele é convertido em algumas outras lipoproteínas, né? De transporte, como por exemplo a IDL, que é um produto intermediário, só que ela fica pouco tempo circulante no organismo e em seguida é convertida em LDL, que é muito conhecido, né, que geralmente é relacionado ao colesterol ruim, porque geralmente o LDL ele realiza o transporte do colesterol que está no fígado para o organismo, então isso em excesso pode acarretar uma série de problemas, né, de problemas metabólicos, né, como o excesso de colesterol. Então, mas no normal é que esse LDL realize o transporte do colesterol pro organismo para que o colesterol seja utilizado normalmente para suas diversas funções. E o restante desse colesterol que não é utilizado, o LDL transporta novamente para o fígado. E lá no fígado ele pode ser metabolizado novamente, por exemplo, pela via enterohepática para a síntese de sais biliares, por exemplo. E além disso, além do VLDL e do LDL, é muito abordado também o HDL. Ele é chamado de colesterol bom, por quê? Porque essa lipoproteína de transporte, o que ela faz? Ela consegue pegar esse colesterol que está em excesso pelo organismo e trazer novamente para o fígado, para que esse colesterol ele seja metabolizado novamente. Então, por isso que geralmente é relacionado que o LDL é o colesterol ruim, porque ele realiza o transporte, o ruim entre aspas, né, já que ele também é importante. O LDL realiza o transporte do colesterol do fígado para o organismo, para que ele desenvolva suas funções, só que em excesso isso acarreta em problemas metabólicos. E o HDL consegue pegar esse colesterol que fica em excesso no organismo e trazer de volta para o fígado, para que ele seja metabolizado. Bom, e como ocorre a mobilização de triglicerídeos uma vez que eles estão armazenados na célula, né, esses triglicerídeos? Como, por exemplo, quando o organismo está em um estado de jejum. Então, primeiramente, o receptor de glucagon ativa a proteína G. O aqui, ó, o receptor de glucagon vai ativar a proteína G, que assim vai ser ativada a adenilciclase, que vai converter o ATP em AMP cíclico. Com isso, o AMP cíclico vai ativar a enzima PKA. E essa enzima vai fosforilar a perilipina e a lipase sensível ao hormônio. Essa perilipina ela é um tipo de proteína associada a gotículas lipídicas. Com isso, a perilipina fosforilada ela permite um mais fácil acesso a essa gotícula de lipídio armazenada. E ela também vai ativar outras enzimas, como por exemplo essa enzima CGI. E com a CGI ativada,
vai ocorrer a ativação de outras lipases que conseguem hidrolisar o triglicerídeo, formando assim diacilglicerol, consequentemente monacilglicerol, e assim, depois dessa degradação, o, esse monacilglicerol vai ser convertido em ácido graxo, e esse ácido graxo é liberado da célula, consegue sair dessa gotícula lipídica para ser transportado para o organismo. Então, esse ácido graxo vai sofrer o transporte, por exemplo, através da proteína de albumina sérica para o organismo, e aí esses ácidos graxos podem ser utilizados para a formação de triglicerídeos, que vão ser utilizados para a produção de energia. Entrando agora, então, como ocorre o metabolismo dos ácidos graxos? Os ácidos graxos são oxidados na matriz mitocondrial, diferente da glicose, que ocorre no citosol. Quando um ácido graxo possui de 14 ou mais carbonos, para que ele consiga penetrar na mitocôndria, ele precisa ser convertido em acil-CoA graxo. E como isso vai acontecer? Resumidamente, em duas etapas. A enzima acil-CoA graxo sintase vai hidrolisar o ATP, a molécula de ATP, e adenilar o ácido graxo, ligado a uma molécula de adenosina monofosfato. E na segunda etapa ocorre a substituição dessa adenosina monofosfato por uma coenzima A, e assim é liberado um AMP. Esse acil-CoA graxo, ligado a uma coenzima A, consegue assim penetrar na mitocôndria. Então, essa figura ilustra como ocorre esse transporte dos ácidos graxos para o interior da mitocôndria. Então, para que isso ocorra, acontece o circuito da carnitina. A carnitina é um aminoácido que faz parte desse sistema de transporte e ele age nesse processo. Então, o ácido graxo ele já está ligado a uma molécula de coenzima A, só que não consegue penetrar sozinho, uma vez quando ele tem mais de 14 carbonos, né? 14 ou mais carbonos, o ácido graxo não consegue penetrar na mitocôndria, então ele vai ser convertido por uma enzima que vai fazer a troca da coenzima pela carnitina. E assim ele vai conseguir penetrar na membrana. Depois uma outra enzima, a carnitina aciltransferase 2, vai trocar a carnitina por uma outra coenzima A. Esse componente pode ser oxidado, né, para a produção de energia, para que assim esse ácido graxo consiga ser utilizado pela célula. Aqui nesse slide está representado estruturalmente como ocorre a beta-oxidação dos ácidos graxos. Então, aqui em número 1, ocorre a desidrogenação da acil-graxo-CoA e a formação de uma ligação dupla. E quando ocorre essa desidrogenação, temos também uma oxidação que vai realizar a formação de FADH2. E em seguida ocorre a desidrogenação da beta-hidroxil-CoA e em seguida a separação dos fragmentos de dois carbonos de acetil-CoA. E esse ciclo da beta-oxidação ele vai se repetir, vai ser feita mais 6 passagens por essa via, que assim vai produzir mais 7 moléculas de acetil-CoA. Então, em uma visão geral da oxidação de ácidos graxos, os ácidos graxos, por exemplo, aqui um ácido graxo de cadeia longa, ele sofre essa beta-oxidação. E através da beta-oxidação, são liberadas moléculas de acetil-CoA. E essas moléculas de acetil-CoA, elas podem ser direcionadas para o ciclo de Krebs, ou então elas podem ser utilizadas também pela cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Muito obrigado a todos. Espero que essa aula tenha ajudado um pouco a compreender, né, bem resumidamente, um pouco sobre o metabolismo dos lipídios.